tributação de dividendos. Sim. Vai acontecer? Qual que é a sua opinião agora com essa mudança de governo, né? Os investidores estão bastante preocupados. Olha, Como deve acontecer? É muito difícil da gente prever, né? Apesar de, teoricamente, serem governos antagônicos, a reforma proposta no ano passado pelo ministro Paulo Guedes não era boa, né? Ela implicava algumas boas mudanças, como a simplificação de alguns tributos, né? A unificação, enfim, a equiparação de algumas coisas, mas ela pecava em principalmente uma coisa: ela aumentava a carga tributária total das empresas. As pessoas acham que o dividendo não é tributado, ele já foi tributado no IRPJ. Então, não é um dinheiro que não contribuiu para a economia. Ao Já contrário, houve a tributação. a tributação já antes. houve. Sim. Então, o que acontecia, na verdade, naquela proposta era uma bitributação. Não se diminuía proporcionalmente ou numa alíquota desejável no IRPJ, aumentando a tributação dos dividendos, né, criando uma tributação dos dividendos, e quando você somava essa tributação, quer dizer, a sua carga total foi elevada. E isso não necessariamente implica em aumento de arrecadação, Olivia, porque os agentes econômicos, principalmente as empresas aqui no Brasil, que têm controladores definidos na sua maioria, que sobrevivem de dividendos, vão achar alguma maneira, obviamente lícita, né? Grandes empresas têm condições de fazer ali uma excelente gestão tributária, de eficiência tributária, e vão encontrar outros meios de remunerar os seus acionistas, né? Que não os dividendos. Vídeo que aconteceu quando começou a inflamar essa coisa dos dividendos no ano passado, a gente teve recorde de distribuição. Porque muitas empresas que estavam represando caixa distribuem e falam, bom, depois a gente vê o que a gente faz, a gente capta via dívida ou capta no mercado, porque eu preciso, obviamente, pagar o menor imposto possível. Então, algumas optaram por distribuir ali todo o seu caixa, ou, enfim, o máximo que podiam de E dividendos. agora pode ter uma oportunidade para o investidor das empresas quererem no curto prazo, né? Tô falando, no comecinho do ano que vem, ainda não aconteceu nada. Você acha que pode ter uma oportunidade de aumentar a dividend yield no começo do ano, numa antecipação? Pode ser. Mas não pode dá para ser. apostar nisso Não, também, né? Eu não faria, eu não compraria pensando, adicionando isso numa tese de investimento. Acho que seria um upside legal, como aconteceu em 2021, mas eu não sei se seria possível na mesma magnitude. Porque boa parte das grandes pagadoras, né, das top 10 pagadoras de dividendos em 2021 e também em 2022, são empresas de commodity. E a gente sabe que commodities funcionam em ciclos, né? Não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, né? Não sabemos o que vai acontecer no mês que vem. Imagina você tentar montar uma carteira de ações baseado é um motivo muito frágil, na minha opinião, né? Então, acho que isso seria um upside. É sempre muito importante quando a gente vai falar de dividendos, não se ludibriar por grandes dividendos que podem não ser sustentáveis, né? Então, Petrobras é uma empresa que entrou na moda novamente, né? Ninguém queria, era um lixo tóxico. E, obviamente, mudamos de governo, muitas coisas mudaram nesses últimos 5 anos. E a empresa voltou saneada, enfim, pagando, né, um caminhão de dividendos, o que, obviamente, chama aqueles investidores que não necessariamente olharam para a empresa, mas foram atraídos por esse yield absurdo. Mas eu não sei se isso é sustentável, né? Não só pelo governo que chegou aí, mas também pela perenidade disso, né? Em algum momento a empresa vai precisar investir, ou não vai ter tantos desinvestimentos para fazer, porque lembrando que a empresa está num ciclo de meio que limpa do seu balanço, né? De ativos que não fazem mais sentido estrategicamente. E isso é o quê? São lucros não recorrentes. Então, o ideal é sempre você buscar empresas olhando o histórico. E o histórico da Petrobras, ele não é muito bom quando você olha para dividendos, né? Justamente por esse período sombrio pelo qual a empresa passou. Entretanto, se você olha para um período mais longo, de 20 anos, por exemplo, remetendo lá ao início dos anos 2000, quem comprou as ações e segurou, por exemplo, o pessoal que colocou nas janelas de oportunidade do FGTS, está ganhando uma grana. Então, quer dizer, depende muito da janela em que você está disposto a investir. Se você está disposto a investir daqui 10 anos, então é um papel que possa fazer sentido mesmo com seus altos e baixos, né? Mas, de novo, sempre buscar empresas que tenham um histórico de recorrência de dividendos, porque isso torna muito mais fácil de você ter uma previsibilidade de quanto você vai receber. Afinal, você está montando uma carteira
para sua previdência, para o seu futuro, né? Lá para frente. Então você precisa ter uma certa previsibilidade. Tá? Então acho que é mais ou menos isso.